Olá, povo de Deus, quinta-feira, 27 de julho de 2023, 16ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 19, de 1 a 2, de 9 a 11, 16 a 20b, e Mateus 13, de 10 a 17. No dia em que se cumpriam 3 meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas defronte da montanha. E o Senhor falou a Moisés: virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando falar contigo e creia sempre em ti. Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Eles devem lavar as suas vestes e estar prontos para o 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Quando chegou o 3º dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha e um fortíssimo som de trombetas se fez ouvir. No acampamento, o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através de trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Com o texto de hoje, chegamos ao auge do processo de libertação do povo de Israel. A proposta da aliança feita por Deus se dirige a um povo livre e que deverá ser aceita livremente. A aliança tem consequências. O povo se torna praticamente propriedade exclusiva de Deus, que será sua única autoridade. O momento da aliança deverá ser solenizado, povo banhado e preparado durante 3 dias, a fim de receber de Deus orientações para a sua vida. A aliança do Sinai é tão importante quanto a libertação do Egito. O povo deverá guardar em sua memória e colocar em prática tudo o que foi acertado com o Senhor, sobretudo a fidelidade. Cultuar outra divindade será daqui em diante uma traição sem conserto. A idolatria será sempre responsabilizada por todas as desgraças que vierem sobre o povo. O Deus do Sinai é ainda um Deus que infunde temor. É preciso permanecer longe dele. Não se lhe pode ver o rosto. Está rodeado por trovões, relâmpagos e fogos. Todas estas imagens sublinham a transcendência de Deus, um ser que permanece sempre para além e acima de nós, das nossas concepções e imaginações. Moisés conseguiu resistir na presença de Deus solitário no cimo do Sinai, depois de 40 dias e 40 noites de jejum. Toda essa tradição dificultará mais tarde o acesso do Deus revelado por Jesus, pois este é um Deus acessível, misericordioso, cheio de graça e perdão. O Deus que castiga, o Deus vingativo, não será mais o Deus do Segundo Testamento. Porém, essa revelação de Deus na história do povo de Israel é tão forte que até hoje convivemos com inúmeras pessoas que vivem
a atribuir a Deus responsabilidades que são nossas, consequências de nossas escolhas e opções. Mateus 13, de 10 a 17. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. As parábolas fazem parte da pedagogia de Jesus na revelação dos mistérios do reino, mas é preciso estar dentro, isto é, seguir a Jesus para perceber que o reino está se aproximando por meio de sua ação. Os que não seguem a Jesus ficam por fora e nada podem compreender. Vemos no texto de hoje que os discípulos são a família de Jesus, aqueles aos quais Jesus tudo revela, nada esconde. São eles que entendem os ensinamentos de Jesus e serão os transmissores da boa nova do reino. Porém, o fato de os outros não entenderem as parábolas de Jesus preocupava os cristãos das primeiras comunidades. Seguramente, quando aparece Jesus explicando as parábolas, são textos posteriores, vindos das comunidades que procuram integrar novos membros no seguimento de Jesus. Ver sem enxergar, ouvir sem escutar, é um comportamento que pode acontecer a todos nós, pois lemos a palavra diariamente e podemos não a escutar, pois nosso coração anda distante. Como disse Saint-Exupéry, há muita coisa que só se vê bem com o coração, pois o essencial é invisível aos olhos. Os discípulos andavam com Jesus com o coração apertado, com muita coisa que via e ouvia, mas estavam sempre ao seu lado. Fariseus e mestres da lei viam, mas não enxergavam, ouviam, mas não escutavam, pois tinham o coração longe. Para Jesus, o que interessava era a atitude interior, a disposição firme de viver despojado e livre para o seguimento. É claro que isso exige conversão, no sentido da mudança profunda e decidida. Devemos viver no processo permanente de conversão para merecermos as bem-aventuranças de Jesus. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Um beijo no seu coração.